Olá, esse é o Pod Guru, o seu podcast da Tech Guru. Confira a edição de hoje. Estamos ao vivo aqui. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos juntos aqui nesse bate-papo que hoje é Kubernetes. Esse é um tema muito interessante para você que nunca subiu uma instância em Node.js ou outra aplicação no Kubernetes através de um banco de dados. Hoje, inclusive, o que a gente vai usar nesse bate-papo é o MySQL, mas poderia ser qualquer outro banco também. Nosso convidado vai trazer hoje o que foi subir essa aplicação, contar um pouco sobre a experiência e dar dicas também para você. E falando do nosso convidado, hoje a gente vai receber mais uma vez aqui o Guto Carvalho, o nosso especialista Cloud Native e Kubernetes, pela Tech Guru, a sua comunidade tech. Ele vai responder a perguntas como: além do Ghost, posso executar outros aplicativos no mesmo cluster? E também, como configurar a DNS e qual a importância em habilitar um certificado SSL. Chega de espera, então a gente vai receber agora o nosso especialista Tech Guru em Kubernetes, Guto Carvalho, aqui com a gente. Boa tarde, Guto, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Estar aqui com vocês é sempre um prazer. A gente vai para a primeira pergunta aqui, que é: preciso de kubectl para configurar o app? O kubectl ou kubectl, como a gente fala, ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a gerenciar o nosso cluster Kubernetes pela linha de comando. Então, se você gosta de usar o terminal, e é importante saber gerenciar um cluster Kubernetes pelo terminal, o kubectl vai ser a ferramenta que você vai utilizar para administrar o seu cluster. Porém, ela é a única ferramenta para fazer isso? Não. Você pode também, no caso aqui, a gente tem o Rancher, fazer a administração por dentro do Rancher. E, em último caso, numa necessidade mais extrema, caso você não esteja conseguindo resolver o problema pelo Rancher, aí você tem condições de fazer isso via kubectl. Lembrando que os grupos para Kubernetes estão disponíveis aqui na nossa descrição, os grupos de Kubernetes, da Tech Guru, tanto para Facebook, Telegram, WhatsApp, estão os links aqui na nossa descrição, é só você clicar e participar e conferir conteúdos exclusivos, tá certo? A gente retorna então aqui com o Guto. Podemos para mais uma pergunta. Vamos lá então. Como criar um volume para armazenamento permanente para que não perca meus dados? Nesse caso em específico, no Kubernetes, quando você instala o Kubernetes, você tem que instalar algum tipo de storage ou dentro do seu próprio cluster, ou então configurar um storage dentro do seu cluster. No caso da Saving Cloud, o storage que é instalado e configurado é o storage da NFS, tipo NFS. Então, dentro do cluster Kubernetes, quando ele é instalado, já é configurado o que a gente chama de Storage Class, tá? E dentro desse Storage Class, a gente pode armazenar dados das nossas aplicações. A gente segue aqui com o Guto com mais uma pergunta, que é a seguinte: como configurar a DNS e qual a importância em habilitar um certificado SSL? Toda a nossa aplicação, quando a gente vai subir, por exemplo, um site, você tem um endereço lá. Para a gente usar esse site de uma forma segura, a gente precisa de um certificado. Você tem a opção de comprar um certificado ou você tem a opção de usar o projeto Let's Encrypt, que te oferece um certificado válido sem que você tenha que comprá-lo. Para que você use o Let's Encrypt e o Cert Manager dentro do seu cluster, basta você instalar o Cert Manager, ele já vai ter um plugin para o Let's Encrypt. E aí, nesse caso, nós vamos instalar nossa aplicação, definir qual vai ser o endereço dela, e a partir do momento que a gente define o endereço da nossa aplicação, a gente pode falar para o Cert Manager gerar um certificado válido para a gente. Mas isso só vai ocorrer se nós tivermos o controle do DNS. O que é o controle do DNS? Quando você registra o domínio, seja um domínio.com.br, por exemplo, aqui no Brasil, você utiliza o registro BR, ou um outro tipo de domínio
tá, em um serviço internacional, você tem que ter poderes de configurar esse DNS para que você consiga gerar esse certificado. Na hora de gerar o certificado vai ocorrer um desafio, e esse desafio ele vai checar se existem determinadas configurações no seu DNS. Se existirem, então ele vai gerar o certificado para você. Tá? E é assim que funciona. Então, o DNS, ter o controle do DNS é muito importante para que você consiga gerar um certificado válido e aplicar ele dentro da sua aplicação. Perfeito, Guto. A gente segue então com mais uma pergunta hoje, que é: o banco de dados escolhido influenciará no desempenho do meu app? O desempenho da sua aplicação, ela vai estar muito ligada ao provedor que você está escolhendo, tá? Aos recursos que você está contratando no provedor. Por exemplo, eu estou contratando uma instância com um disco rápido, um disco de estado sólido, eu estou contratando uma conectividade de rede de gigabit, tá? Então, disco e rede são duas coisas que vão afetar diretamente a performance da sua aplicação. O banco de dados também vai te ajudar nisso. Dependendo de como você for construir a aplicação, o seu arquiteto, ele tem que escolher o banco de dados que vai ser mais adequado para o perfil da sua aplicação. E, nesse caso, o banco de dados ele também vai rodar, pode rodar dentro do seu cluster Kubernetes, numa instância virtual, e rodando nessa instância virtual, quanto mais rápido for o disco e quanto melhor for a interface de rede, a velocidade da interface de rede, mais desempenho, mais performance você vai ter na sua aplicação. Guto, podemos ir para mais uma pergunta? Claro, podemos. Vamos então para mais uma pergunta, que é: qual software pode desempenhar a melhor experiência dentro do Kubernetes? Então, o Kubernetes, você consegue rodar praticamente qualquer tipo de software no Kubernetes, desde que ele esteja embarcado em um container. Você pode utilizar Docker, você pode utilizar qualquer tecnologia de container compatível com Kubernetes para rodar o seu software lá. Contudo, softwares legados que não foram pensados para rodar em Kubernetes, eles podem não ter o melhor desempenho lá dentro, pela forma dele, pela arquitetura deles, em especial quando a gente está falando sobre os monolitos. No caso dos monolitos, eles não vão conseguir extrair o melhor do cluster, que é principalmente a parte de escalabilidade horizontal. O que é a escalabilidade horizontal? Imagina que você subiu um container no seu cluster e aumentou a quantidade de usuários, aumentou a demanda. Se a sua aplicação for preparada para Kubernetes, a gente vai poder subir um outro container do lado, depois um outro, e depois um outro, e distribuir essa carga entre os containers. Tá? Quando o seu software é monolito, ele não está preparado para fazer isso. E aí você não vai conseguir extrair o melhor do cluster Kubernetes para o seu software. Isso é apenas um exemplo do que o seu software não conseguiria fazer. Agora, se você já está começando um novo software, se você já está olhando para Kubernetes, e se o seu arquiteto, seus arquitetos de software, arquitetas de software, querem extrair o melhor, é bom eles pensarem em desacoplar essa aplicação, não criar um monolito, mas criar vários pequenos serviços, utilizando ali o paradigma de microserviços, né, olhando para o 12 Factor, que é a melhor forma de construir hoje aplicações para a internet e também para rodar em cluster. Observando isso, vocês vão conseguir extrair o melhor, utilizar o cluster da melhor forma e o que é o melhor do Kubernetes. Vocês vão conseguir escalar e atender a demanda conforme essa demanda existir. Então, se a demanda aumentou, o seu cluster aumenta o número de containers, se a demanda diminuiu, o seu cluster reduz o número de containers. Então, é uma questão de elasticidade da nuvem, né, que é muito bem implementada dentro de um cluster Kubernetes. Guto, então é isso. Agradeço a sua participação mais uma vez aqui com a gente, dizendo que é muito importante ter você com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez por dividir o conhecimento aqui com o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo. Tá certo, eu que agradeço e estou pronto aí para os próximos convites. Combinado, Guto. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, então é isso. Obrigado a você que acompanhou o nosso bate-papo com o Guto. Muito obrigado pela participação.
por terem participado aqui com a gente, por terem, enfim, curtido, enfim, participado de verdade. Muito legal vocês participando com a gente. E aí, gostou da nossa edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite, conheça também as nossas redes sociais, todas elas @TecGuruOficial. E para mais conteúdos, acesse o nosso site techguru.com.br. Até a próxima!
Olá! Esse é o Pod Guru, o seu podcast da Tech Guru. Confira a edição de hoje. Olá! Esse é o Pod Guru, o seu podcast da Tech Guru. Confira a edição de hoje.